Olá pessoal, meu nome é Ferdinando Costa e esse é o canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Bem, eu sou professor de História há 10 anos e tenho um interesse muito especial pela história do Brasil. Tenho muita curiosidade sobre os mínimos detalhes da história do Brasil, os principais fatos e acontecimentos que marcaram a história do nosso país, os grandes personagens, enfim. E como professor de história, sempre tive a expectativa de poder ensinar a história do Brasil, porém nunca consegui me realizar fazendo isso, né? Eu ensino, como eu disse, há 10 anos, já ensinei tanto na rede privada e agora ensino na rede pública, e confesso que a vocação de professor não pode ser, ou pelo menos no meu caso, não pode ser suprida ou realizada com seriedade dentro do sistema formal de ensino. É interessante que você passa 10 anos como professor ensinando inúmeras turmas de classes sociais as mais diversas e você não consegue colocar em prática aquilo que você idealiza como sendo o melhor que você pode dar como professor de história. Muito bem, hoje nós temos esse espaço virtual, o YouTube especialmente, que é um mecanismo sensacional para você poder comunicar-se, para você poder, por que não dizer, realizar-se profissionalmente. Aqui eu posso ministrar aulas que serão assistidas por pessoas que querem realmente aprender. Então, o intuito desse canal é ensinar a história do Brasil para pessoas que querem aprender a história do Brasil. E o título, o Bandeirante, ele foi uma homenagem que eu fiz, digamos assim, uma referência que eu fiz a esse personagem da história do Brasil, que é o Bandeirante, né, que foi o desbravador do interior, dos sertões do Brasil. E da mesma forma que o Bandeirante representa essa exploração do território brasileiro, esse canal vai servir para explorar a história do Brasil detalhadamente, de forma minuciosa, sem pressa, de forma paciente. Uma cronologia da história do Brasil comentada ano a ano, sem a preocupação de cobrir grandes períodos em pouco tempo. Hoje na internet você encontra aulas de história do Brasil no modelo de cursinhos que preparam para o vestibular ou para o Enem. Então são cursos rápidos, sucintos, onde às vezes um período da história do Brasil de um século é tratado, é abordado em 1 hora de aula e olhe lá, né? Então assim, não é esse tipo de história que eu quero trabalhar aqui nesse canal. Aqui nesse canal eu quero trabalhar de forma detalhada, paciente, buscando explorar, investigar os fatos mais miúdos que aqui foram registrados e que ficaram registrados nas fontes e nos historiadores mais antigos que procuraram escrever compêndios de história do Brasil. Tá? Hoje, se você pegar um livro de história do Brasil, desses que o MEC distribui, na verdade não existem livros só de história do Brasil, os livros são de história geral e do Brasil, mas se você pegar todos os capítulos referentes à história do Brasil, de qualquer uma dessas coleções, no máximo você vai ter um volume, né, juntando tudo, você vai ter um volume de história do Brasil, sei lá, com 300 páginas, e toda a história do Brasil vai ser vista ali, nessas 300 páginas. Os compêndios mais antigos de história do Brasil, você tem vários, né? Você tem, por exemplo, Rocha Pombo, que tem um compêndio de história do Brasil, um manual de história do Brasil em 4 volumes, que eu tenho aqui, nós vamos usá-lo.
Temos o do Hélio Viana, que além de vários outros livros sobre história do Brasil, escreveu um compêndio em 3 volumes. Temos o do Pedro Calmon, que escreveu um compêndio em 7 volumes. Então são historiadores mais antigos, até ali a primeira metade do século XX, que procuraram escrever a história do Brasil de forma narrativa, narrando os fatos colhidos nos documentos e sem essa preocupação ideológica que tomou conta das aulas e dos cursos de história nas últimas décadas. E esses historiadores fizeram um tipo de história que eu quero fazer aqui nesse canal, né? Se você quiser ter acesso a esse tipo de história do Brasil que eu estou falando, que esses historiadores fizeram, você vai ter que ler esses historiadores. Não há outro meio de você encontrar essa história do Brasil a não ser nesses livros, né? Então, o que eu quero criar nesse canal aqui é uma maneira de você ter acesso a esse conhecimento que está nesses livros sem precisar necessariamente ler os livros. Acompanhando aqui o canal do Bandeirante, você vai ter acesso a essa história do Brasil, vai, se tiver paciência, poder cobrir toda a história do Brasil, desde o período anterior ao descobrimento até os dias atuais. Provavelmente isso vai demorar bastante, porque eu pretendo ser muito minucioso na análise, tá? Não é uma análise minha, tá? Não sou um historiador, eu não vou aqui eu mesmo debruçar sobre os documentos e construir uma história do Brasil, não é isso. Eu vou ser apenas um narrador que vai colher as informações nesses compêndios de história do Brasil que eu estou dizendo para vocês, desde os primeiros, como por exemplo do Frei Vicente Salvador, que escreveu o primeiro livro de história do Brasil, Rocha Pita, que escreveu o segundo livro de história do Brasil, Francisco Adolfo Van Hagen, um grande historiador brasileiro, que escreveu um grande livro de história do Brasil, o primeiro historiador brasileiro, podemos dizer assim, realmente do ponto de vista científico. Enfim, um outro autor também que não é brasileiro, salvo engano, anterior a Francisco Adolfo Van Hagen, que é um inglês chamado Robert Southey, que também escreveu um grande livro de história do Brasil. Enfim, colher essa narrativa que está nesses grandes historiadores e apresentar aqui no canal Bandeirante para aquelas pessoas que têm interesse pela história do Brasil, querem conhecer a história do Brasil e não têm meios para poder conhecer a história do Brasil, a não ser colhendo esses vídeos curtos e rápidos aí que existem no YouTube, ou fazendo um cursinho preparatório para vestibular ou Enem, e não vai ter acesso a essa história que eu pretendo transmitir aqui através desse canal, certo? Então, acho que é isso. Espero que vocês gostem, espero poder atender as expectativas que eu estou criando aqui nesse primeiro vídeo, de forma simples, de forma humilde, de forma tranquila, sem preocupação de chamar muito a atenção, sem a preocupação de concorrer com grandes historiadores atuais, não é isso. A minha preocupação aqui é muito simples, é criar um espaço no YouTube, um canal no YouTube que permita qualquer pessoa, qualquer brasileiro que queira conhecer a história do seu país, ele tenha condições de conhecer uma história de forma exaustiva, factual, conhecendo os fundadores das nossas cidades mais antigas, conhecendo os descobridores, os desbravadores do Brasil, conhecendo a história dos estados brasileiros de forma paciente, tranquila, sem correria e sem a pretensão de abarcar tudo num período de tempo determinado. Ou seja, esse canal não tem prazo para acabar. Esse curso, digamos assim, entre aspas, de história do Brasil, não tem data para ser encerrado.
Ele começa agora, hoje, com esse primeiro vídeo de apresentação, e vai passar por muitas etapas, muitos períodos, começando no próximo vídeo a partir da história da expansão marítima portuguesa. E nesse período nós já vamos fazer vários vídeos de forma paciente. Eu já falei essa palavra várias vezes, paciente, enfim, mas é porque é exatamente isso. É uma história muito lenta, sabe? Uma história demorada, uma história para que nós possamos conhecer realmente os fatos da história do Brasil, assimilá-los, com tempo para refletir sobre eles, para, enfim, internalizar esse conhecimento para a gente poder usar das mais diversas formas. Afinal de contas, hoje, por exemplo, no Brasil, com todo esse problema político que nós enfrentamos, todo mundo vive dizendo para todo mundo estudar história. Não, você está errado, você tem que vai estudar história. Não, você é que está errado, vai estudar história você, enfim. Então, o que esse canal quer fazer é isso, é criar um espaço para estudar história. Eu vou estudando a história do Brasil cada vez mais e vou transmitindo isso para as pessoas que tiverem interesse. E no decorrer do tempo, fazendo as adaptações que forem necessárias, aprendendo como lidar com essa ferramenta virtual da internet aqui. E, enfim, o objetivo é esse. Espero que vocês gostem. Espero que o trabalho seja bem feito e que possa satisfazer aí esse desejo das pessoas de conhecer a história do Brasil. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.